Estamos de volta com o Viva Saúde. O nosso tema de hoje é dor crônica, aquela dor que atinge principalmente as pessoas que têm bursite, artrite, artrose e no período do inverno, isso daí fica muito pior. O nosso convidado de hoje é o ortopedista Laércio Damasceno. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre a definição, um pouco das causas. E aí tem gente que lança a mão também, além do tratamento de fisioterapia, a utilização de bolsas térmicas. Qual o melhor, o quente ou o frio? Então, isso aí é uma controvérsia, porque tem paciente que se você colocar uma bolsa térmica sobre o local onde está dolorido, piora a dor. Não tem explicação médica para por que piora a dor. E os dois, tanto a bolsa térmica, né, o quente, quanto o frio é analgésico, né? Então mas tem paciente que não suporta também o frio. Então aí você pode testar. Existe até os dois, você fazer o contraste, colocar frio e quente. E tem paciente que se dá muito bem. Eu, na minha prática, eu prescrevo muito o calor, né, a bolsa térmica morna. E na verdade, se você pega um paciente com lombalgia, eu oriento colocar uma toalha por sobre a pele, nunca colocar nem gelo nem calor diretamente na pele e colocar aquela bolsa térmica. Mas a água não é água quente, é a água que você consegue tomar banho no chuveiro e passar 40 minutos sobre aquela região e produz um alívio muito interessante. O senhor falou sobre fisioterapia. O alongamento, ele é importante para essas pessoas? Principalmente o alongamento, porque, na verdade, se você vai colocar carga sobre uma articulação que já está dolorida, né? Se você vai tentar ganhar força muscular, isso pode produzir um aumento na pressão, por exemplo, do joelho, aumento da pressão. Paciente que tem síndrome de hiperversão patelar, por exemplo, que é a alteração que acontece quando você contrai o quadríceps, aí aumenta a pressão entre a patela e o fêmur, isso aí piora. Então, sempre começar com os alongamentos. Existe até tem muitas clínicas de pilates, né, que eles trabalham com alongamento. Então, as pessoas que não conseguem fazer muita atividade física, que consigam fazer pelo menos atividades como pilates, que são alongamentos, né, então beneficia muito o paciente. A gente está num período em que a atividade física é necessária, cada vez mais a gente vê homens e mulheres se dedicando a essas atividades. Pessoas que têm dor crônica, artrite, bursite, artrose ou a lombalgia, elas precisam da orientação médica antes de iniciar uma atividade. Se não acontecer isso, o que pode acarretar? Então, a orientação médica não é só no sentido de praticar atividade física. Tem que procurar um cardiologista, paciente de mais idade, procurar um cardiologista para ver a parte da hemodinâmica, a parte cardiovascular, se está tudo bem. Tá? A partir daí, outra coisa que nos preocupa muito muitas vezes são pacientes obesos. Então, esses pacientes com sobrepeso, se for caminhar, se for correr, aí vai alterar as articulações, principalmente o quadril, o joelho, né? E isso pode cronificar mais a dor, produzir mais alterações, que leve a ele não procurar mais atividade física. Então, pequenas caminhadas, né, fazer os alongamentos, que é aqueles que conseguem financeiramente uma orientação de um profissional para realizar essas atividades é o mais interessante. Então, sempre começar a fazer pequenas atividades e sequencialmente, né, toda semana, pelo menos umas 3 vezes por semana. E sempre ter o laudo médico para iniciar essa atividade, sim, né? Sim, começa a fazer uma atividade, por exemplo, tem gente que vai fazer atividade no lugar fechado, que tenha a circulação de oxigênio baixa e tal, então ele pode ter uma síncope, pode ter algum problema cardíaco, então não é só a parte ortopédica não, às vezes chega no consultório um paciente, eu quero um laudo para praticar atividade física, eu sempre coloco, do ponto de vista ortopédico está liberado, porém tem que procurar um Mas se tratando dessas pessoas que têm dor crônica, a atividade física ela é indicada ou há algum tipo de atividade que não pode ser feita? Então, a atividade física é indicada sim, os alongamentos, né, sempre começando com leve a moderado, né, os alongamentos. A carga a gente sempre posterga para quando o paciente tiver
ele estiver já condicionado, né, com os alongamentos, aí você começa a introduzir a carga, mas dentro do limiar de dor dele. A dor crônica, ela tem cura? Não. Não tem cura. Não. O paciente tem que conviver com ela. Tem que se acostumar com E o ela. que ele pode fazer para sofrer menos? Então, por exemplo, bursite. Eu tenho bursite dos dois lados dos ombros desde 27 anos de idade. No começo, eu até tomava remédio nas crises agudas. Mas você vai se adaptando. Constantemente você sente dor. Só que é incômodo, né? Então, existem algumas atividades, mesmo no alongamento, que você vai fazer a atividade, quando sente dor, aí para. Limita, Né? Mas você pode fazer outros tipos de movimentos para compensar. Isso precisa ser orientado. Entendo. E na época do inverno, tem como prevenir esse aumento da dor? Fazer mais alongamento, fazer mais atividades. E evitar tomar remédios, né? Porque isso tem um efeito colateral, uma medicação, né? A dor crônica, ela tem uma idade para atingir? Os jovens, crianças também podem ser acometidos por algum desses problemas que levam à dor crônica, algum dessas ites? Não, não tem. Geralmente, depois na segunda década e diante, né? Existem as dores crônicas de criança, mas são doenças específicas e isso não engloba a grande maioria da população, né? Então, tem umas dores, por exemplo, tipo dor do crescimento, que isso aí é uma dor que acompanha o crescimento, até acabar o crescimento. Mas tem artrite reumatoide juvenil, que acontece numa faixa etária, mas não é uma coisa frequente. Agora, você está falando da população geral. Geralmente da segunda e terceira década em diante é que acontecem essas... São mais acometidos. Isso. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com o Viva Saúde.